Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu preciso dizer que nós aprendemos muito agora, né? Aliás, Marco, toda vez que eu te escuto, eu aprendo. E ficava aqui pensando em 2001, quando você trouxe umas ideias sobre planejamento tributário, a reação que nós tínhamos e o que aconteceu depois. E a sua ideia de que pena que nós não regulamentamos naquela época, você dizia, olha, vai ficar solto demais. E você falava, eu lembrava desse livro aqui que você conhece, uma pesquisa que não sei se todos viram, sobre o que o Conselho de Contribuintes andou fazendo enquanto estava solto, nesse período de 2002 a 2008, em que as decisões as mais variadas, os fundamentos jurídicos os mais diversos, nós estamos ainda num universo da jurisprudência dos conceitos, é necessário conceituar. Como dizer, primeiro eu condeno, primeiro eu não gosto, e depois eu vou descobrir por quê. Fundamento não interessa, interessa que eu condene porque eu não gostei, porque cheira mal. E agora nós somos convidados a regulamentar, a olhar para esse passado, dizer o que foi, passou. Precisamos pensar numa norma geral anti-ilusão, e por isso esse evento. Qual será o grau de intolerância da sociedade brasileira? Qual será esse hidrômetro de intolerância? Hidrômetro de intolerância é uma expressão que o professor Fogel utiliza para dizer que cada sociedade, no seu tempo, tem o seu hidrômetro de tolerância. Algumas coisas nós sabemos que são perfeitamente válidas. Dificilmente alguém questiona aquilo que nós chamamos de economia de opção. Seria o contribuinte que segue o incentivo fiscal, que atende um convite. Algumas coisas, certamente, ninguém aqui terá coragem de sustentar, como são os casos de simulação, aquela mentira, aquele sem vergonha. Mas nós estamos tratando do tema diferente. Nós estamos tratando daquele contribuinte que se preocupou em atender a lei. Teve o pejo de atender a lei, de examinar o que existia na lei e dizer, eu não estou aqui dentro. Que tenha cara lavada e dizer, olha, eu examinei a lei antes. Eu verifiquei que eu não estou aqui. E como nós devemos tratar este contribuinte? O nosso desafio hoje é examinar o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. O senhor Marco Aurélio já foi muito feliz dizendo que existem aqueles que apontam a imediata inconstitucionalidade, rejeitam o parágrafo único. Existem aqueles que veem, como o professor Marco Aurélio, no parágrafo único, talvez um cheque em branco, vamos agora preenchê-lo, porque a assinatura nós já temos. Serão aqueles que irão ver ali uma norma antidissimulação. Irão sim dar o conceito dizendo, olha, é necessário que haja um fato gerador, é necessário que haja algum ato praticado com a finalidade de dissimular o fato gerador que aconteceu. Portanto, isso é talvez um ponto bastante importante. Não me parece que se possa ver no artigo 116 uma norma anti-abuso no sentido de dispensar a ocorrência do fato gerador, que se possa substituir o que aconteceu pelo que deveria ter acontecido. É necessário que haja um fato gerador. E o que vai ser desconsiderado, no máximo, é algum ato praticado com a finalidade de esconder, de não deixar visível um fato gerador que aconteceu. Eu me proponho a examinar um pouco mais este parágrafo único, até onde ele pode ir. O que no máximo está lá dentro? Já devo dizer que de antemão tenho muita simpatia pela ideia de utilizar o conceito de simulação no seu sentido jurídico. Eu tenho, para mim, simpatia, assim, de dizer que o legislador aqui falou em dissimulação. Mas não é esse o objetivo desse seminário. E não seria científico da minha parte me propor, partir do preconceito de que só tem caso de dissimulação, e não me propor abrir a discutir. Vamos jogar o jogo, vamos adiante. Vamos admitir que dissimulação seja algo diverso. Qual é o limite? Até onde vai o parágrafo único do artigo 116? Do que ele versa? Primeiramente, é importante tentar enxergar o que não cabe ali. Por exemplo, o professor Marco Aurélio, no livro que todos temos como cabeceira, se vamos falar em planejamento tributário, o professor Marco Aurélio cita a ideia do abuso do direito, como quase sendo a base de toda a discussão sobre planejamento tributário. E cita e ainda lembra o artigo 187 do Código Civil, que teria dissipado qualquer divergência acerca do Instituto no país. Artigo 187.
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esse dispositivo da legislação civil, é bom lembrar, está dentro do título dos atos ilícitos, imediatamente seguida ao mandamento concernente à responsabilidade civil. Daí que, diz o nosso professor, se até 2002 havia dúvida se o abuso do direito poderia ser invocado pelo fisco para desqualificação e subsequente requalificação fiscal do negócio ocorrido, para exigir imposto que seria devido não for um negócio lícito, mas abusivo, o dilema teria sido ultrapassado, já que o abuso do direito passou a ser qualificado como ato ilícito, fazendo desaparecer um dos requisitos básicos do planejamento, qual seja o de se apoiar em atos lícitos. Vejam, aqui nós temos uma tentativa de se utilizar o Código Civil como base para desqualificar o planejamento tributário, porque ali haveria abuso do direito. Eu não concordo com essa aproximação. Eu penso que não cabe cogitar de abuso do direito, pelo menos no sentido do direito civil, no caso de planejamento tributário. É claro que o legislador pode considerar abusivo o comportamento do contribuinte. O legislador pode mais, ele pode até denominar abuso do direito. Ainda assim, este abuso do direito, assim chamado pelo legislador tributário, não deve buscar a base no direito privado. São institutos diferentes. No direito privado, não é pacífico se o abuso do direito pressupõe a intenção de prejudicar outrem. Há aqueles que, com base no ato emulativo, irão dizer que o abuso do direito necessariamente tem a intenção de prejudicar alguém. Outros vão dizer que, mesmo com culpa, já haveria abuso do direito, e haverá quem, como Pedro Batista Martins entre nós, baseando-se em IPER, vai dizer, olha, o aspecto subjetivo é completamente irrelevante para o abuso do direito. Qualquer que seja a postura, o importante é que, do abuso, se atinja direito alheio. O direito de cada um, diziam os nossos mestres, reproduzindo a boa educação que recebíamos de casa. O direito de cada um termina quando começar o de outro. Daí que é imperativo que se indague no planejamento tributário qual é o direito de outrem que está sendo atingido por meio do abuso do direito. O professor Marco Aurélio tem uma resposta. Ele cita Serpa Lopes, inferindo de Serpa Lopes que a sociedade seria credora da obrigação de não abusar, conceito que estaria em sintonia com a ideia da função social da propriedade, contemplada no artigo 5º, 23 da Constituição de 88, onde assume a feição de um dever individual e um direito da coletividade. Este raciocínio baseia-se na concepção da supremacia do interesse público, que revelado em matéria tributária no princípio da capacidade contributiva. Eu não vou aqui questionar essa supremacia. Eu vou apenas dizer que o interesse público de arrecadar não é superior ao interesse público de ver a legalidade prestigiada. O que importa, de qualquer modo, é saber se existe algum direito da coletividade que estaria sendo ferido por meio do abuso do direito.